Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, autor espiritual André Luiz. Nós estamos no item 5, que trata de células e corpo espiritual. No último episódio, nós falamos a respeito das formas das células e vamos dar continuidade na leitura de motores elétricos microscópicos. Sigamos na leitura. Dispostas na construção da forma em processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. Quanto os tijolos vulgares são constrangidos à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto que lhes aproveita o concurso na concretização do projeto específico. É assim que são funcionárias da reprodução no centro genésico, trabalhadoras da digestão e absorção no centro gástrico, operárias da respiração e fonação no centro laríngeo, da circulação no centro cardíaco, servidoras e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral, e administradoras e artistas no centro coronário, amolgando-se às ordens mentais recebidas e traduzindo na região de trabalho que lhes é própria a individualidade que as refreia e influencia, com justas limitações no tempo e no espaço. Temo-las, desse modo, repetimos, por microscópicos motores elétricos com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina e que lhes imprime a fixação ou a mobilidade indispensáveis às funções que devam exercer no mar interior do mundo orgânico, formado pelos líquidos extracelulares, a se definirem no líquido lacunar que as irriga e que circula vagarosamente, na linfa que verte dos tecidos endereçada ao sangue e no plasma sanguíneo que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. De que meio interno o André Luiz está falando? Quem é esse ser que comanda toda essa funcionalidade das células? O que é exatamente que está acontecendo? Vamos lá. Vocês devem saber que, resumidamente, a gente é um conjunto de átomos
conhecidos como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e assim vai. Quando eu digo nós, esse corpo que nos serve de elemento de uso enquanto a gente está encarnado no planeta, esse corpo ele é comandado por uma mente. Que mente é essa? A nossa, a mente do espírito encarnado, que traz registrada em si, através de experiências multimilenares, traz registrada em si todas essas funcionalidades gravadas no nosso inconsciente e registradas como se fossem pequenos programas de computador executados em pequenos computadores, em pequenos motores elétricos, se a gente pode por assim dizer, em microinteligências governadas pela nossa inteligência maior. Essas células, elas vão se adequando, vão se modificando da mesma maneira que um ser humano se adequa ao clima super frio ou ao clima dos trópicos, a muita água ou a pouca água do deserto, dessa mesma maneira que nós vamos nos adequando às condições ambientais ao nosso redor, essa mente, que é a nossa mente, vai adequando as células de maneira que cada célula execute a função que nós desejamos que ela execute. Então, por exemplo, uma célula no músculo, ela é fixa, ela não fica andando pelo nosso organismo, ela está fixa no músculo. E como célula muscular, ela deve transformar energia em movimento. Ela deve pegar a energia que a gente absorveu dos alimentos e transformar essa energia através de reações químicas e de contrações e expansões musculares nos movimentos que a gente gostaria que acontecesse. Você tem condição de imaginar, por exemplo, num simples caminhar, quantos músculos você está colocando em funcionamento, quantas articulações você está colocando em movimento, quantas células de cada músculo, de cada articulação, de cada osso você está colocando em movimento? Você sabe que cada célula dessa precisa de oxigênio para realizar a função que ela deve realizar? Cada tendão, cada osso, cada falange de cada osso precisa de oxigênio para realizar a função que ela precisa exercer, e esse oxigênio sendo transportado para essa célula, está sendo transportado por outras células que a gente chama de glóbulos vermelhos e que são formados por partículas de carbono, de oxigênio e de hidrogênio, e que está carregando o oxigênio que as células do pulmão captaram. Todo esse conjunto de coisa está acontecendo e cada célula dessa está fazendo esse processo, sendo guiado pela sua mente, pela sua capacidade mental. Ponha isso em mente e imagine como cada uma dessas microinteligências celulares está agindo e funcionando. Como cada neurônio, que não deixa de ser uma célula, um neurônio é um tipo de célula, como cada neurônio está se comportando para transportar as sinapses, esses pulsos elétricos que vão acabar chegando através do nosso sistema nervoso nos músculos e fazendo exatamente o que é preciso fazer, sendo ajustado pelo nosso cérebro, de maneira que a gente, ao caminhar e ao tropeçar, a gente busque o equilíbrio. Ao caminhar, a gente troque as passadas mantendo o equilíbrio. Ao caminhar, a gente decida o momento de parar ou de continuar. Quem está tomando essas decisões, caminhar ou correr, ao tropeçar, reagir para não cair, é a mente. E quem está subjugado, vamos colocar assim, a essa mente, são essas microinteligências celulares que se comportam como se fossem micro-organismos inteligentes que seguem uma inteligência superior que é a nossa. Cada serzinho desse, cada célula dessa, tem em nós o responsável por garantir que ela tenha oxigênio para sobreviver, água para sobreviver, alimento
e energia para sobreviver. Somos nós que damos a ela todas essas condições através da nossa mente e através dessa funcionalidade maravilhosa do nosso organismo. Tudo isso ocorre, tudo isso está acontecendo, cada uma das células das minhas cordas vocais, cada uma das células do meu pulmão estão buscando ar para formar o impulso de ar passando pela garganta e formar as palavras. Tudo isso está acontecendo sendo regido pelo meu pensamento que está lendo, compreendendo e tentando buscar explicações razoáveis dentro desse processo. Só que essas células, todas elas começaram como uma célula tronco, uma célula que pode se transformar em qualquer outra célula. Todas elas nasceram no pulso e no fluxo da minha medula óssea, que está produzindo constantemente todas as células do meu organismo. Cada uma delas, ao sair da medula no formato de célula-tronco, ela vai ser ajustada para um tecido muscular, para a circulação sanguínea, como hemácia, para um neurônio, se ela for para o cérebro, e assim sucessivamente, atendendo ao comando de necessidade que eu nem estou pensando a respeito, eu simplesmente estou buscando o equilíbrio de todo esse mecanismo orgânico fantástico que é o corpo humano. E ao agir dessa maneira, de forma sistemática e autômata, o nosso cérebro, a nossa mente comanda o nosso cérebro, e o nosso cérebro comanda todos os órgãos do corpo para que a gente mantenha saúde, e com saúde e disposição a gente possa exercer todas as funções, enfrentar todos os desafios, se relacionar com todas as pessoas em busca de transformação do espírito, em busca de transformação do ser inteligente, que é o espírito, do ser emocional, que é o espírito, do ser que tem psique, que é o espírito. Nenhuma dessas coisas, nem inteligência, nem emoções, nem psique, estão nas células. Porque se assim fosse, a gente estaria desenvolvendo soros da bondade, soros da honestidade. A gente não teria criminosos, a gente não teria pessoas pensando em fazer o mal, porque a gente teria soros miraculosos que fariam com que a química do organismo que pensa no mal fosse transformado na química do organismo que pensa no bem. Só que não é o organismo que pensa, não é o cérebro que pensa, não são os neurônios que detêm os valores da memória, das experiências, da ética, da virtude. Quem detém isso é o espírito. Porque se os neurônios detivessem isso, a gente faria transfusão de neurônio, traria a bondade de um e transformaria um criminoso. Para que eu ia construir presídios? Era só fazer a transfusão de neurônio de uma pessoa boa para uma pessoa que tem dificuldades com a sociedade. Tudo estaria resolvido. Mas não é isso. Quem detém todos esses valores morais é o espírito. E, portanto, não há como eu fazer transfusão de moral, transfusão de ética. Ética, moral, virtudes, caráter são conquistas do espírito. Ele próprio tem que transformar-se a si mesmo na busca dessas conquistas. As células, portanto, o corpo físico como um todo e cada uma das células, portanto, atendem única e exclusivamente à mente, que pode ser mais equilibrada ou menos equilibrada. Não há como culpar cromossomos pelas nossas atitudes éticas e morais. Não há como culpar cromossomos pelos sentimentos de mágoa, de rancor, de desejo de vingança que a gente carrega. Não há como agradecer a cromossomos por termos mais amor, por termos mais gentileza, por termos mais respeito e mais compreensão. Essas coisas não estão nas células, não estão nos cromossomos, não estão nos genes. Essas coisas estão no espírito. E o espírito é herdeiro de si mesmo. O espírito traz consigo todas essas tendências.
esses motores elétricos, a mão não é assassina, quem é assassino é a mente pensando em resolver os seus problemas com as próprias mãos, em buscar justiça com as próprias mãos. Então, a mão, ela é simplesmente um instrumento para chegar ao bem, para levar a caridade ou para chegar ao mal. É isso que a gente precisa ter a consciência perfeita a respeito disso, que depende única e exclusivamente da mente humana, da nossa capacidade de compreender e respeitar as leis divinas, e não de células, de cromossomos ou de genes. Continuando a leitura, o todo indivisível do organismo. Lógico entender dessa forma que, diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outros arraiais da atividade somática que lhes excitam as propriedades funcionais para certos fins. Hormônios esses nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina das suprarrenais, com a insulina do pâncreas, com a testosterona dos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. Olha que lindo isso. Quem preside a química desses hormônios, quem preside a dosagem de cada elemento para formar, seja insulina, testosterona, adrenalina ou qualquer um dos outros hormônios ou elementos químicos necessários para a manutenção e o equilíbrio do nosso organismo, o cientista por trás dessa química perfeita do nosso organismo é ninguém menos que a nossa mente. Não é ninguém externo, não é nenhum médico, doutor ou mestre. Somos nós. Nós presidimos essas atividades de acordo com as nossas tendências, de acordo com os nossos vícios, de acordo com a nossa mente, mais ou menos equilibrada. E ao presidir toda a produção dessas substâncias e toda o ajuste das células em prol dos nossos desejos, né? Então, você começa a ter responsabilidades que o espírito precisa compreender. Não são os testículos os culpados por você ter excesso de testosterona, mas a sua mente que excita os testículos para que eles produzam mais e mais testosterona. Não é o seu pâncreas que não produz a insulina suficiente, mas a sua mente que sobrecarrega a função do seu pâncreas e, consequentemente, a insulina produzida pelo pâncreas não dá conta de todo o excesso que você provocou e de toda a necessidade de insulina que você provocou. E, consequentemente, o pâncreas se cansa e passa a produzir menos insulina. Mas onde é que está a raiz disso? Nas minhas decisões, na minha mente, na forma como eu tomo as decisões de como eu vou me alimentar, eu vou sobrecarregar ou não o meu pâncreas, sobrecarregar ou não as minhas suprarrenais. Então, se eu
vivo o tempo todo provocando situações de perigo, eu vou ter o quê? Uma superprodução de adrenalina. Vai ter consequência? Vai, com certeza. Por quê? Porque essa adrenalina vai essa superprodução de adrenalina vai carregar as minhas suprarrenais, vai sobrecarregar elas. E sobrecarregando, elas não vão atender às necessidades quando eu delas precisar. Essa ideia de que é o meu organismo que é falho e por isso eu preciso de suplementos, e ela precisa ser mudada. O meu organismo sim, ele vez ou outra vai precisar de medicamentos, vez ou outra vai precisar de algum suporte externo, mas em sua maioria é a nossa mente que está desequilibrada e é a nossa mente que está provocando os desequilíbrios, né? Nenhum pâncreas se torna sobrecarregado com alimentação saudável. Nenhum testículo se torna sobrecarregado, nenhuma próstata se torna sobrecarregada com uma mente equilibrada, com um trabalho feito no sentido de buscar o equilíbrio das nossas forças genésicas e das nossas forças criadoras que comandam essas glândulas que são os testículos e a próstata. Então a gente precisa compreender que a nossa mente, ela comanda todo o corpo, ela comanda os ovários, o útero, ela comanda a produção dos nossos hormônios e assim também comanda a produção da química que reage às nossas emoções. Não é a química do corpo que provoca emoções, mas a nossa mente que provoca as glândulas responsáveis por produzir esses hormônios, e aí, consequentemente, a gente tem a constatação das emoções através da química do corpo e não a química do corpo provocando emoções. Porque se caso contrário, a gente volta no soro do amor. Se o amor é uma emoção e se o amor é pura química, era só eu achar a fórmula certinha do amor, introduzir na pessoa que tem ódio e ela perdoaria todo mundo e teria mais amor no coração. E a gente sabe que não é isso, porque esse sentimento ele parte da mente espiritual, ele parte do espírito e age sobre o corpo, e aí o corpo manifesta essa ação através da sua química, porque é essa química que vai fazer o corpo reagir em pânico ou em coragem, reagir com fuga ou com ataque para defender a própria vida. É esse ponto que a gente precisa entender. Partiu da mente e não a mente foi influenciada pela química do organismo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja.